galera do YouTube, bom dia, sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, sempre belo e charmoso, essa figura que encanta todos os olhares. Isso é 10 entre 10, pensam isso, tá bom? Para colocar um vídeo aí no canal a mais para vocês, dessa vez sobre um assunto que é muito comentado em todas as modalidades de tiro, que é o olho diretor, ou como alguns dizem, o olho forte. E nós vamos aqui fazer umas abordagens gerais, desmistificando algumas coisas e trazendo informações sobre o olho diretor. Antes eu quero mandar um abraço aí afetuoso e especial para o grupo de Airsoft Carcaratini, lá de Cachoeiro de Itapemirim, lá no estado do Espírito Santo. Abração para todos vocês aí, o meu apreço, o meu carinho pela esportividade de vocês e pelo tanto que esse grupo engrandece o tiro com Airsoft. E em especial nesse grupo aí, quero mandar um abraço pro Fred Sniper, meu amigão capixaba aí, e pro Leonardo, também aí de Cachoeiro de Itapemirim. E dizer que eu tenho um apreço muito grande por vocês e que quisera eu ter saúde para numa oportunidade de estar aí, uma vez que meus parentes são todos capixabas, eu pudesse brincar com vocês também. Eu tenho uma série de limitações para andar, para correr, para agachar, para rastejar, e isso me fez até hoje não brincar de Airsoft, embora eu tenha uma vontade muito grande de fazê-lo. Mas abração Fred Sniper, quem puder aí no canal, visite o canal do Fred, porque é muito bom o canal do meu amigo capixaba aí. Abração Leonardo, abração Fred. Vamos lá para o vídeo então. Quando falamos de olho diretor, ou olho fraco, ou olho forte, como alguns chamam, estamos tocando num assunto de extrema importância para praticantes de esportes cujo o alcance dos objetivos com qualidade se vinculam estreitamente ao olhar e à acuidade visual. Esportes tais como tiro, seja com arma de fogo, com arma de pressão, seja tiro tático, seja tiro de combate, seja tiro desportivo, ou seja, por exemplo, esportes como arco e flecha, porque esses esportes demandam que a visão esteja em pleno funcionamento, em plena capacidade, para que o exercício deles atinja os objetivos desejados pelo atirador e pelos praticantes desse esporte. Quando nós falamos de olho diretor, nós estamos falando de um dos nossos sentidos, que é a visão. A visão, de forma muito especial, é usada pelo cérebro para o processamento de cálculos e para a ativação da precisão de toda a interação do corpo humano com o mundo que o rodeia. Eu vejo, por exemplo, um objeto, aí na hora meu cérebro, por causa da visão, estima esse objeto está a mais ou menos 10 metros de mim. Esse objeto ele tem a proporção X, ele tem a forma X, ele está inclinado para o ângulo tal, ou ele está por cair, ou ele está em sentido ascendente ou descendente. A visão proporciona ao cérebro, ou é usada pelo cérebro para todo tipo de cálculo, ou para quase todo, relacionado à nossa capacidade de interagir com o mundo que nos rodeia. E o tiro depende muito de cálculos. Quando você vai fazer um tiro ou disparar uma arma, o seu cérebro usa a visão para que ele possa estimar a distância do objeto, o tamanho do objeto, o alinhamento da mira, ele fazer a correção dos movimentos que naturalmente o corpo tem durante o momento do alinhamento da mira.
Então ele é importantíssimo, a visão é importantíssima na prática do tiro desportivo. Por isso que olho diretor, ou olho forte ou olho fraco, é importante. Porque quanto melhor for a sua acuidade visual, ou quão melhor você propiciar ao cérebro uma boa visão, uma nitidez, um foco, uma boa condição de cálculo, melhor ele vai te guiar em todo o processo que é usado, desde o apontamento até o disparo da arma. Ao afunilarmos, porém, o assunto de olho diretor, nós precisamos entender que nós estamos saindo da visão estéreo dupla para a visão monocular. Ou seja, estamos falando da particularidade de um dos olhos, não do olhar duplo como é processado pelo nosso cérebro. Isso a gente pode entender como, por exemplo, quando a gente fala de braços. Você tem uma mão, um braço que é preferido, que é mais forte. Com ele você tem mais destreza para exercer tarefas. Você pode entender isso quando você fala de pernas. Você tem uma perna que é melhor para você jogar futebol, para você fazer aquele chute específico naquela hora. Então, quando a gente fala de olho diretor, nós estamos falando de visão monocular. Isto foi muito estudado, principalmente por aqueles que estudam e se aperfeiçoam em optometria, por fazer alguns exames específicos, dando ênfase a um olho e ao outro. Eles então começaram a entender que também no olho havia uma diferença, como há dito anteriormente, entre mão e mão, pé e pé. E o tiro, ele vai para essa particularidade porque normalmente no momento do disparo você prima pela visão monocular. Você escolhe um olho e a esse olho você dá maior responsabilidade do disparo, da visada, como na hora do futebol, a um pé você dá maior responsabilidade pelo chute naquele momento. O olho diretor, então, é muito importante para todo aquele que usa visão monocular, não só o tiro, mas, por exemplo, pessoas que precisam de observação em microscópios, em lunetas, em espotagem e em outras coisas na qual se prioriza a visão monocular. Embora pareça falar de olho diretor uma coisa assim moderna, mas na verdade Rosenbach fez a primeira colocação acerca disto em 1903. E desde então estudos e mais estudos são feitos para determinar o real valor e a real importância e a melhor definição para o olho diretor. Por isso que no início do vídeo eu falei que eu ia desmistificar algumas coisas e falar de outras, o que é o nosso objetivo agora, a partir desse instante no nosso vídeo. A arte do tiro, seja ele desportivo ou militar, se preocupa muito com o conceito e com a importância do olho diretor. Para isso eles foram além do que normalmente nós que não somos profissionais do tiro vão. Eles procuraram especialistas que viessem a dar uma definição e a situá-los, posicioná-los melhor no que diz respeito ao que é o olho diretor. E para surpresa às vezes de alguns, não há convergência de ideias, de país para país, de exército para exército, de blocos para blocos, a divergência da real importância ou de como se define qual é o olho diretor. Por quê? Porque os oftalmologistas, à medida que foram estudando o comportamento do olho, descobriram que o seu olho diretor pode ser se você tiver até uma distância X, e outro se você estiver uma distância maior.
ou mesmo que ele não mude, que não seja um na distância x e outro na outra, ele pode mudar o grau de importância em distâncias diferentes. O que é que eu estou dizendo com isso? Pode ser que a 10 metros o seu olho diretor seja o direito. Ele foque, ele veja melhor do que o esquerdo. Porém, a 100 metros, o direito e o esquerdo vão estar em pé de igualdade por questão de foco. Porque o nosso olhar, ele trabalha de uma forma que um olho, muitas vezes, principalmente em situações de risco, eles trabalham de forma em que um olho faz o foco e o outro faz a varredura. Porque nem sempre está naquilo que você está focando todo o perigo. Às vezes, ao entorno daquilo que você foca, há também focos de risco e de perigo. Então, o seu cérebro, instintivamente, com um foca, com o outro faz a varredura e vigia. Isto trouxe controvérsias no tiro, porque até mesmo por se tratar de tiros em momentos de pressão, os olhos são cobrados em termos de reação. Vou dar um exemplo simples aqui. Digamos que venha alguma coisa em direção ao meu olho para agredi-lo, para atingi-lo. Os dois não fecham ao mesmo tempo. O cérebro primeiro fecha um para depois fechar o outro e primeiro abre um para depois abrir o outro. Para te dar em todo momento, ainda que isso seja inconsciente, plena noção em tempo real e contínuo da necessidade que você tem ou de se abrigar ou de oferecer pronta reação. E neste momento, nessa troca de reação do olho, o seu olho diretor pode migrar de um para outro. Eu não queria ser polêmico, porque a gente vê aí vídeos abordando só um aspecto, mas eu achei por bem mostrar este, porque nós precisamos de entender bem o que é olho diretor e até onde isso pode contribuir e nos incomodar. Eu quero aqui, fechando esse bloco, dizer que, por exemplo, pode ser o comportamento do seu olho diretor com a arma curta, como uma pistola. Outro pode ser o comportamento do seu olho diretor com uma carabina. Pode ser o comportamento do seu olho diretor com um disparo pensado, parado, programado, e outro com um disparo rápido de reação, um disparo tático. Nesse momento, normalmente, não é conscientemente que você define o olho diretor, mas o seu cérebro faz todas as trocas necessárias, onde há uma perfeita permuta entre a sua proteção e o seu revide àquela agressão. Por isso que em momentos de combate, nenhum atirador, num momento assim de calor de batalha, de fragor de reações, de ações, ele fica, não, deixa eu pôr a pistola desse lado que é com esse olho, não, deixa eu pôr desse que é com esse olho. O cérebro conduz isso instintivamente. Então a questão de olho diretor, ele é muito pensado hoje por forças especiais que preferem levar o atirador a treinar os dois olhos. É por isso que a maioria dos atiradores de combate de elite, quando podem, primam por disparar com os dois olhos. E de preferência com os dois olhos abertos. Mas isso é agora para a nossa próxima parte, que nós vamos continuar esse assunto de olho diretor para defini-lo dentro daquilo que é a aplicação nossa com as armas de ar comprimido. Como o assunto tecnicamente é muito extenso e cientificamente é muito diversificado, nós vamos então tentar concluir aqui esse assunto falando do aspecto mais básico de definição de olho diretor, mas não sem antes fazer uma colocação aqui, que é aquela que é levada em consideração pelos exércitos, pelas forças especiais, pelos batalhões de elites, quando definem olho diretor em cada atirador. Falando então desse aspecto, os exércitos de primeiro mundo, ou os exércitos que têm tropas especiais, têm essa preocupação sim. Qual é o olho diretor
principalmente dos atiradores de elite. E eles, para definirem qual é, eles submetem esse atirador a uma bateria de exames e de provas, que vão definir realmente o olho diretor. Essa bateria de exames passa desde exames no olho, para ver, por exemplo, se a pessoa tem um grau maior nesse, um grau menor nesse. Exames que definem, por exemplo, qual é a capacidade de reação do olho de cada atirador. Situações em que ele é colocado para disparar a distâncias diferentes, usando um ou outro olho, para definir qual promove um foco melhor naquela hora. São também elaborados exames em que figuras de formas e contornos diferentes são colocados a distâncias diferentes, para ver como que com um olho ele as define com precisão e como que com outro olho ele faz a mesma coisa. E dentro de todos estes aspectos, eles definem então o olho diretor de cada atirador e procuram começar a ministrarem treinamentos que vão viabilizar o aproveitamento daquela acuidade visual naquele olho, uma vez que o olho diretor é visão monocular de uma das partes só, de um dos olhos. Eles começam a treiná-lo para que aquele olho, por produzir uma leitura melhor do ambiente, uma leitura melhor dos alvos, a distâncias programáveis, ele possa então adicionar isso a todo outro mecanismo de pontaria e técnica de tiro para produzir resultados melhores do que aqueles que ele consegue quando não está usando o olho diretor. Agora, de forma leiga, e o que se vê muito aí no YouTube, é uma forma de definir o olho diretor, que é um exame básico que eu vou passar aqui para vocês agora também, só que eu vou passar de uma forma diferente do que se passa por aí. Vou passar como a escola militar americana faz, tá? Não por querer ser diferente, porque é um artigo militar. Então eles falam e sugerem que se faça isso que eu vou passar para vocês para definir o olho diretor. Normalmente, na maioria dos vídeos que vocês verão aí, é solicitado que o atirador jogue os dois braços para frente, faça um triângulo assim, na frente mesmo, na frente do seu nariz, digamos assim, coincidindo com a união dos dedos em cima e embaixo, que ele mire um objeto ali naquele centro e que depois ele vá chegando a mão para próximo ao centro do rosto e ele veja com qual olho ele continuou focando e qual olho saiu fora. E assim eles falam, então o olho, se eu continuou focando, é o diretor. O que saiu fora não é o olho bom. Esse exame, ele é válido a cerca de 10 pés ou 3,5 metros, 3 metros mais ou menos, de um objeto. A mais do que isso, como eu disse lá no início, o olho diretor pode sofrer influência ou paralaxe. O que é paralaxe? Paralaxe é, na verdade, o efeito que parece que um objeto muda ou não de posição de acordo com o olho ou com o ângulo que você está observando. Então, a mais de 3 metros, você pode, na verdade, ser enganado pela paralaxe do olho ou do olhar, naquele caso, para aquela distância focal e não determinar direitinho o olho diretor. Então, você se coloca a 3 metros de um objeto e, ao invés de fazer assim, o exército americano faz assim. Por quê? Porque ele te dá uma noção, como se fosse o cano da arma, o seu dedo do meio. Ou como se você, além de tentar achar, né, o centro
centralizar o objeto ali no meio dos seus dois olhos, ele serve também como um referencial de apontamento, já que você, quando usa a arma, você faz o apontamento. Então você aponta para o objeto que esteja a 3 metros de distância, procura manter o dedo central, que é o que aponta exatamente no meio do seu corpo, e uma vez que você fez isso, você fecha um olho e vê qual olho fez com que o seu dedo permanecesse apontado para o alvo e qual olho fez com que ele se deslocasse. Aquele que fez com que o seu olho ficasse apontado para o alvo, esse é o seu olho diretor. Agora acontece da chamada visão cruzada. O que é isto? Eu faço o exercício e eu sou destro, o meu lado bom de pé e de mão é o lado direito, eu descubro que o meu olho diretor é o esquerdo. Aí o que acontece? Eu tenho que começar então, se eu for olhar só o olho diretor, a mirar com o lado esquerdo, quando eu tenho muito mais destreza para segurar a arma, para amparar, para diminuir o arco de movimento com o lado direito. E se eu quiser usar o lado direito, que é meu lado que eu controlo melhor a arma e os meus movimentos, e mirar com o olho esquerdo, fica fora de mão para mim. Mesmo porque em combate, você imagina se você vai ficar atirando assim, não existe isso. Então o que acontece com a visão cruzada também nos exércitos? O que eles fazem? Eles submetem o atirador a uma série de testes para descobrir se, tentando mudar a empunhadura dele para o lado fraco, para o lado que ele tem menos destreza, no meu caso seria o esquerdo, se a acuidade visual é maior, compensa mais do que a fragilidade no amparo da arma ou a falta de condicionamento no amparo da arma, no equilíbrio dela, por ela estar sendo manuseada do lado que o atirador não tem aquela destreza de fazer, como é o meu caso do lado direito. Só que os exércitos procuram ao máximo levar o atirador a tentar desenvolver habilidades com esse outro lado, uma vez que, se ele conseguir, no caso de visão cruzada, se ele conseguir, ele então vai com certeza ter resultados melhores, porque o olho vai fornecer ao cérebro uma visão muito mais acurada do alvo, um dimensionamento muito maior de ambientes e uma condição de obter uma precisão muito maior. Galera, olho diretor é isto aí que eu tentei passar, né? Não sou o dono da verdade, passei o que eu tenho lido ao longo de anos acerca disto e aconselho você, procure descobrir o seu e procure trabalhar esse detalhe, porque você vai ver que os seus resultados serão melhores sim. Gostou? Dá um joinha, doutora Ayada agradece. Valeu, galera!